Um abraço, torcedor de Assis. Um abraço, torcedor de todo o Vale do Paranapanema. A partir de agora, tem Bola na Rede, com a apresentação, a produção e a responsabilidade de Reinaldo Nunes, o português, falando diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, com as notícias do esporte de Assis e da região. Toda noite, de segunda a sexta-feira,
a partir das 8h30, no Instagram de Português de Assis e também no YouTube, canal Português de Assis. Você acompanha ao vivo as notícias do esporte de Assis e região. Campeonato Paulista da segunda divisão acabou pro Vossen. E o time já começa a pensar na temporada de 2024. Hoje pela manhã, eu conversei com o presidente do Vossen, Lauro Valim, que já esteve reunido com o prefeito de Assis para agradecer ao apoio durante toda a temporada, o contato feito com os empresários que colocaram placas de publicidade no estádio e também já definiram que vão continuar o projeto no ano de 2024. Nada mais foi discutido. Não foi falado o nome de treinador, não foi falado ainda nome de jogadores que devem permanecer no elenco, mas praticamente certo que o mesmo grupo que administrou o Vossen este ano administrará em 2024. Mais uma tentativa de buscar o acesso. Agora, mais perto, né? Porque, afinal de contas, a temporada que terminou para a gente neste sábado começou com 39 times. Eram 39 times buscando 2 vagas. O ano que vem serão 16 times buscando 2 vagas, mas tem o risco do rebaixamento. Então, é extremamente importante que saibamos que há mais facilidade para chegar ao acesso, porque o número de clubes participantes será menor, serão apenas 16 times. Não sabemos ainda qual será a fórmula do Campeonato Paulista da Série B em 2024, se haverá liberação de jogadores com mais de 23 anos, quantos jogadores haverá, é praticamente certo. Quando recebeu o título de cidadão assisense, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, afirmou que a Série B, em 2024, terá a liberação de limite de idade, mas não disse de quantos atletas. 3, 5, 7, não sabemos, mas haverá. Isso significa dizer que teremos jogadores teoricamente, com mais domínio de bola. Aquele que mata no peito, levanta a cabeça, escolhe onde vai passar. Eu disse teoricamente porque nós temos meninos até 23 anos que hoje despontam no mundo do futebol. Não precisa muito longe. O Carlinhos Perandré, que está nos acompanhando, aliás, desejo sucesso. Ele começa um programa de esportes neste sábado, às 11 da manhã, na Rádio Difusora. Aliás, agradecer ao Jerônimo Paes, porque nós fizemos aqui a sugestão e com tom de cobrança, né? Difusora sempre foi uma rádio, um programa esportivo. Aliás, comecei minha carreira no rádio exatamente no programa esportivo Bola Branca, na Rádio Difusora. Isso em 1987. E não era possível uma rádio com tanta tradição no esporte não ter um programa de esporte, mesmo que semanal. Então, o Jerônimo, outro dia, me ligou e falou: português, estou acatando uma sugestão sua e a gente começa neste sábado com o Carlinhos Perandré, um programa de esporte. Sucesso, viu, Carlinhos? Sucesso. Como eu dizia, o Carlinhos deve estar entusiasmado com o futebol de um menino de 17 anos, o Gabriel Moscardo, que ontem jogou pela Sul-Americana com a camisa do Corinthians. Então, é muita ilusão você achar que a liberação de idade vai possibilitar uma melhor qualidade do futebol da segunda divisão. Menino, quando é craque, joga com 17 anos. Mas é bem verdade que a gente pode conseguir atrair jogadores que
estão numa fase descendente de carreira, mas que atraem um bom público. Mas não pode fazer o que o Fernandópolis fez muito tempo atrás, né? Que contratou Miller, contratou vários medalhões, não jogaram absolutamente nada. Túlio Maravilha assinou com José Bonifácio ou Tanabi, não me lembro exatamente. Aí não dá certo, né? Mas jogadores que estão em condições de correr e suportar um ritmo de uma segundona que vai continuar pegada. Mas, como eu dizia, a segundona, o ano que vem, vai ser um campeonato mais curto, um campeonato mais enxuto. Por quê? Teremos 16 times. Eu não sei se a fórmula será pontos corridos ou se teremos 2 grupos de 8. Não sabemos. Vamos aguardar a fórmula que será divulgada ainda do Campeonato Paulista da segunda divisão. Mas uma coisa é certa. Estamos mais próximos de chegar na Série A3 do que estávamos esse ano. Porque serão 16 times brigando por 2 vagas para a Série A3. Mas precisamos lembrar que haverá rebaixamento também. Ou seja, não dá para colocar um time só para disputar. Porque colocar um time só para disputar significa correr o risco de rebaixamento. E se cair, acho difícil levantar. Mas, enfim, a informação é que hoje estiveram reunidos no gabinete, ontem estiveram reunidos no gabinete do prefeito, presidente do Conselho Deliberativo do Vossen, o Fiuza, presidente da diretoria, o Lauro Valim, o Gilson, são as pessoas consideradas fortes, peças-chaves do Vossen, que foram agradecer ao prefeito e saber se tem um compromisso para tocar o time, administrar o time em 2024. E, pelo que o Lauro me disse, o projeto vai continuar. O projeto vai continuar, o mesmo grupo, a prefeitura apoiando da maneira como apoiou esse ano, ou seja, é só acertar na montagem do time. É só acertar a montagem do time. Estrutura fora do campo, tivemos esse ano também. Montamos um time bom? Time bom. Faltaram algumas peças? Faltaram na hora de reposição. Faltou comando em algum momento? Faltou. Até hoje está mal esclarecida a saída do Carlinhos, porque é um time que 17 rodadas não perde 2 jogos na sequência, a ponto do calmo Carlinhos ficar nervoso, ser expulso e ainda cometer, praticar um gesto obsceno contra o árbitro. Não é do perfil dele. Quem conhece o Carlinhos sabe que é uma pessoa calma, serena, não ofende ninguém. Pelo menos eu nunca vi. Então, como é que perdeu a cabeça? Porque já tinha perdido o comando. Imagino eu. Agora, o que aconteceu para perder o comando, não sei. Há algumas hipóteses. Uma delas é que ele teria começado a perder a mão quando o Gutierrez e o Davidson foram suspensos. Por que foram suspensos? Porque chegaram no hotel depois do horário permitido. Mas quem, entre aspas, caguetou o Gutierrez e o Davidson? A informação que eu tenho é que o treinador morava no próprio hotel que os jogadores, e esse tipo de relacionamento não funciona. O treinador viu os jogadores chegando depois do horário, foi a diretoria afastou os 2 jogadores. O Davidson, lamentavelmente, se machucou, teve uma lesão, ia passar por cirurgia e só volta o ano que vem. E o Gutierrez foi indiscutivelmente o nome do time na temporada 2023. Começou com o Sivaldo, o goleiro sendo o nome da temporada. Depois teve algumas falhas e o Gutierrez cresceu bastante de produção na reta final, talvez pelo apoio da torcida que se identificou muito com o Gutierrez. Eu recebi uma informação hoje, aliás, que tem um clube de Portugal interessado em contratar o Gutierrez. O passe do Gutierrez é do Monte Azul, mas o Vossen pode ficar com umas lasquinhas aí, com umas moedas aí nessa transação com a Europa,
do jogador Gutierrez, que foi indiscutivelmente o nome do Vossen na temporada 2023. 2024, a primeira dúvida é: quem vai montar o time? Essa é a primeira e mais importante fase. Porque se montar o time errado, se contratar errado, não dá certo para corrigir. Esse ano nós começamos bem. Tivemos alguns desacertos, a começar pelo treinador. O Gilberto Papagaio conseguiu ser dispensado antes de começar o campeonato. Antes de começar o campeonato, o Gilberto Papagaio foi dispensado. Mas aí houve uma correção de rota, e nessa correção de rota, o Vossen acertou com o Carlinhos. Até ele perder a mão, perder o comando do time. Quando perdeu o comando do time, aí começamos uma queda brusca, que nem o Wilson Tadei segurou. E eu, particularmente, vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que todos nós esperávamos mais do Wilson Tadei. Todos nós. Um treinador com nome, ex-jogador. É diferente, né? A prosa com o árbitro. Quando o árbitro chega, quem é o técnico? É o Wilson Tadei. Nossa, aquele que jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, jogou no Internacional, jogou no Vasco. Já é diferente de um desconhecido, que pode ter, claro, um rendimento melhor do que um conhecido. Mas o Vossen trocou numa fase decisiva. Faltavam 3 jogos, mas eram preciso 3 vitórias. A primeira partida o Vossen venceu. Nas outras 2, me pareceu o Wilson Tadei muito calmo, muito apático. Acho que tinha que ter alguém para dar um gás, dar uma injeção ali. E no último jogo, eu não consegui compreender porque o time precisando ganhar do América, era o único resultado que interessava, ele deixou 3 atacantes no banco. O Rodrigo, o Rondinelli e o Brian. E colocou um lateral esquerdo no lugar do Harrison. Ah, Burguês, mas é um lateral pelo lateral. Mas nós tínhamos que partir para o ataque, buscar vitória. Põe o Rondinelli lá, que não tem, claro, todas as qualidades. Não é um jogador técnico, mas tem quase 2 metros de altura, pô. Joga a bola na área, quem sabe uma dessas entra. Ele marcou um gol. O Rodrigo marcou 2 gols. No entanto, eles ficaram no banco. Então, eu não consegui compreender. Então, acho que errou na hora de trocar o técnico. Essa é a minha opinião. Aliás, descobri que ele não era a opção A, não era o plano A do Vossen. O plano A era o Betão Alcântara, que também não teve passagens boas com resultados pelo Vossen. A diretoria teria ligado para o Betão falou, não, eu não posso, sei o quê, mas o Wilson Tadei está na área. E foram atrás do Wilson Tadei. Ele chegou com um discurso bom, o time estava bem, caiu de produção, bloqueio mental foi o termo que ele usou. Nós precisamos fazer um trabalho para desbloquear mentalmente esses meninos. Eles precisam ter confiança nele e nos outros colegas de time. Discurso bom, mas na prática não virou. O time teve chances lá em Santa Bárbara do Oeste de marcar. Foi uma pena aquela bola do João Silveira ter batido bem na forquilha, lá na trave, no encontro da trave do travessão. Taylor perdeu uma chance. Gutierrez teve uma chance que o goleiro pegou demais. Mas também em Santa Bárbara do Oeste, o goleiro do Vossen, o Sivaldo, pegou 3 bolas lá espetaculares. E no jogo aqui, foram fragmentos da partida diferentes. O Vossen começou para cima, marcou o gol. Agora vai dar, né? Ou vai segurar, ou vai atacar. Aí houve 3 mudanças no segundo tempo. Mas há de se destacar que nem bem começou o jogo, o Olisson, que era o atacante nosso de beirada, que foi uma fumaça danada, rápido. 5 minutos de jogo, já pegaram ele, saiu de campo.
Entrou o Nicolas, que é mais lento, né? Tem outras virtudes, não tem as mesmas características ofensivas do Alisson, mas entrou o Nicolas. O Vossen fez 1-0 no finzinho, numa bobeira da zaga. E aí também tem uma outra questão, deve ter sido opção do treinador, mas o Vossen tinha acertado a zaga com o Samuel e o Alisson. Samuel e o Alisson formavam uma boa dupla depois que o Davidson se machucou. Aí tivemos um problema, o Samuel levou o cartão, entrou o Guilherme. Aí o Alisson levou o cartão, o Guilherme foi para a quarta zaga e o Samuel voltou. Imaginava-se que a dupla seria Samuel e Alisson no jogo contra o América, mas ele manteve o Samuel e o Guilherme. E o Alisson ficou no banco. E foi exatamente na quarta zaga que o pequenino Ramon, de 1,40m, 1,50m, fez um salseiro danado, tocou de voleio, empatou a partida. No segundo tempo, o Vossen entrou como barata tonta, porque imaginou que venceria a partida, como sofreu o gol de empate ao final do primeiro tempo. No segundo tempo, entrou como barata tonta e acabou sofrendo o segundo gol. Foi uma apatia geral. Aí, destaque positivo para a torcida Sangue Mariano, que com o seu batuque, com os seus gritos, motivou, e o time liderado pelo Gutierrez foi para cima, e o Gutierrez chamou a responsabilidade num pênalti, bateu o pênalti e empatou. Depois ele acabou sendo um pouco fominha, né? Teve chance de passar para jogadores melhores posicionados. No entanto, o que aconteceu? Ele tentou resolver tudo sozinho e não resolveu. O Vossen morreu abraçado com a América de São José do Rio Preto. Mas tivemos aspectos positivos. Fora de campo, acho que nada a corrigir. Estrutura boa, apoio da prefeitura, torcida voltou para o campo, mas pode voltar com um número maior. Nós não tivemos mais do que 1.000 torcedores no estádio em nenhum jogo durante a temporada 2023. Jaú teve vários jogos com mais de 1.800 torcedores. A população de Jaú é praticamente a mesma de Assis. E tivemos lá praticamente o dobro de torcedores do que tivemos no estádio Tonicão. Imagina a decepção do torcedor de Jaú. Se nós já estamos frustrados porque o time não ganhou do América, imagine o 15 de Jaú, que perdeu para o último colocado em casa, com quase 2.000 torcedores. Imagine a decepção da torcida de Jaú. Vai ser difícil reerguer lá, viu? Vai ser difícil. Mas aqui, como eu dizia, fora de campo a estrutura foi boa. A estrutura oferecida para os jogadores, alimentação, hospedagem. Estrutura quando o time viajou, um dia de antecedência, descansando, enfim. A estrutura foi boa. Vai se manter essa mesma estrutura pelo que foi decidido e conversado ontem na prefeitura. Agora tem que acertar a mão para montar o time. Não adianta você montar uma oficina mecânica com uma grande fachada, com luminárias, com ferramentas, se não tiver mecânico bom. Não adianta. A oficina mecânica pode ter fachada, pode ter uma boa iluminação, mas se não tiver bom mecânico, não vai prosperar. E a mesma coisa o time. Agora, quem vai montar o time? O Fabinho, que foi contratado, presidente do Assisense, contratado para ser o gerente de futebol do Vossen, ele mostrou que tem mão para a coisa. Ele tem mão para a coisa e consegue indicar bons nomes. Agora, é só ele que indica? O treinador que vai ser contratado é um treinador da divisão? E vocês já perceberam que está diminuindo, né? O ciclo de opções para o Vossen. Eu sou capaz de apostar que o Vossen vai correr atrás ou do Marcos Campagnolo, que estava lá no 15 de Jaú.
Subiu 2 times seguidos, Matonense e o Grêmio Prudente, mas agora parou nas oitavas de final, terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Mas eu acho que a diretoria vai atrás do Marcos Campagnolo ou do Ricardo Costa. São técnicos caros? São técnicos caros, que vêm com uma estrutura montada, com uma comissão técnica cara, mas que dá resultado. Aí você vai falar, português, mas não deu resultado em Jaú. Não deu, é verdade. Mas 2 anos seguidos deu resultado. Em Matão e em Presidente Prudente. Quem sabe é a chance. Agora, o campeonato não será o mesmo. Eu vou insistir. O campeonato ano que vem não vai ser igual ao que nós disputamos esse ano. Não temos a fórmula ainda, mas são 16 times. Não são 39 times, como foi esse ano. O campeonato vai ser mais curto. Então, nós precisamos de um time que começa e termina no mesmo ritmo. Não dá para você tentar recuperar ao longo do campeonato. Como também não dá para recuperar se você perder a mão na reta final, como foi esse ano. Então, a boa notícia é essa. O mesmo grupo vai administrar o Vossen ano que vem, está praticamente certo, bater o martelo, a prefeitura vai apoiar da mesma maneira. Agora, a questão é acertar o time. Quem vai montar o time? Do elenco que nós temos, quais jogadores ficarão? Eu acabei de falar que o Gutierrez tem uma proposta do futebol europeu. Ele deve ir para a Europa, para Portugal. Por falar em Portugal, o zagueiro Robson Reis, que era do Vossen, foi vendido para o Santos, acertou um novo contrato de empréstimo, voltou para Portugal. A torcida e a diretoria do Vossen, principalmente, está esperando ele ser vendido para entrar um dinheiro, né, no percentual, mas não foi vendido. Ele foi, mais uma vez, emprestado para um time de Portugal. E o Gutierrez, que tem o passe do Monte Azul, está sendo vendido, negociado ou emprestado, não sei, também para um time de Portugal. Vamos aguardar o resultado dessa negociação. Então, essa é a boa notícia. A reunião na prefeitura definiu que o Vossen continua o ano que vem com a mesma estrutura. Resta saber quem vai montar o time, quem vai ser o treinador, quais jogadores estarão ou se permanecerão e aqueles que chegarão. Tá bom? Por falar em futebol, ontem nós tivemos a Copa Assis de futsal, tivemos uma rodada com 4 jogos. Tivemos o Sub-10, o Assis Tênis Clube venceu o Maximus Esportes por 3-1. No segundo jogo, estranhamente, um WO duplo, moleque travesso A contra moleque travesso B. Não sei se os dois times não quiseram se enfrentar, o fato é que está registrado WO. No outro jogo, Sub-12, Maximus Esportes 2, a DPM São Caetano 7. E ainda, no Sub-12, Assis Tênis Clube 4, Meninos do Morumbi 6. São os resultados dos jogos de ontem. Amanhã, quinta-feira, dia 24, nós teremos Sub-8. Assis Tênis Clube A contra Maximus A. No Sub-8 também, Moleque Travesso contra Maximus B. No Sub-12, Meninos do Morumbi contra São Caetano ADPM. E também no Sub-12, Casablanca Renascense contra PV 48. São jogos, então, da Copinha Assis que acontecem no Gema. Hoje não tem rodada, amanhã são estes jogos que eu informei. Tá bom? Para finalizar, o cenário do futebol brasileiro, esse meio de semana são jogos internacionais. Ontem, o Corinthians venceu o Estudiantes pelo placar de 1-0, poderia ter vencido por 2, não fosse o erro do Gustavo Quito, mas enfim, futebol é isso. Agora, o próximo jogo será na Argentina. Acabou agora há pouco Sul-Americana, o Botafogo empatou em casa contra o Defensa e Justiça. Estava vencendo por 1-0, mas cedeu um empate
para o Defensa e Justiça. Agora, às 9h30 nós teremos pela Libertadores da América. O Palmeiras já viajou e joga em Pereira contra o Deportivo Pereira. 9h30, esse jogo passa na Globo, terá transmissão na Globo. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? São as informações do esporte de Assis e da região que você conferiu no Bola na Rede. Reinaldo Nunes, o português, agradece muito a sua audiência, a sua assistência e a sua torcida. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo. Fiquem com Deus e uma ótima quarta-feira.